Uma história missionária sobre Gleides Aouad, capítulo 8. Jesus na arca. Então continuou Yang com a voz mais dramática. Jesus abriu a porta e deixou todos os animais entrarem de dois em dois. Gleides franziu a testa. Ela acabara de entrar após escovar as mulas e parou um momento para ouvir Yang contar uma história bíblica aos tropeiros. Depois de 40 longos e longos dias e 40 longas e longas noites, o sol começou a brilhar e Jesus olhou pela janela. Ele viu a estrela de Belém subindo no leste. Gleides ouvira o suficiente. Ela foi em busca da senhora Lawson, encontrando-a no quarto. Gleides bateu na lateral da porta entreaberta e perguntou: "Posso entrar?" "Com certeza", respondeu Janine Lawson. "O que você deseja?" Gleides sacudiu a cabeça. "Talvez eu não entenda o suficiente do dialeto de Yangsheng, mas acredito ter ouvido Yang contar uma história sobre Jesus estar na Arca de Noé." A senhora Lawson parecia cansada. Ela suspirou e disse: "Tenho certeza de que você ouviu corretamente. Na semana passada, Yang contou aos tropeiros a história completa de como Paulo abriu o Mar Vermelho. Os tropeiros estão implorando por histórias da Bíblia, e caso eu não esteja lá todos os minutos da noite toda, Yang não consegue resistir e começa a contar as versões dele em meu lugar." Gleides assentiu. Desde que Yang se tornara cristão no mês anterior, ele ficara ansioso em partilhar a nova fé com os tropeiros. "Ainda assim, nós não devemos reclamar", acrescentou a senhora Lawson com surpreendente otimismo. "Yang está fazendo o melhor que pode e a pousada está indo muito melhor do que eu imaginei." Gleides assentiu de novo. Fazia 5 meses desde que a pousada das 8 felicidades fora aberta. No começo, ela tivera que arrastar as tropas de mula pelo pátio. No entanto, agora os novos proprietários tinham feito amizade com muitos dos tropeiros, e na maioria das noites na estalagem, o King transbordava de corpos adormecidos. Às vezes, elas recebiam mais de 50 por noite. Gleides desejou poder falar melhor o chinês. Se ela pudesse falar melhor a língua, seria capaz de ajudar a senhora Lawson a contar as histórias da Bíblia. Ela decidiu passar 1 hora extra todas as noites para aprender a contar histórias da Bíblia no dialeto de Yangsheng. Em algumas semanas, Gleides pensou, ela saberia o suficiente para começar a contar algumas histórias mais simples. Contudo, Gleides não tinha algumas semanas. Ela não teve nem mesmo uma semana para aprender melhor o dialeto de Yangsheng. 3 noites depois, quando Gleides se sentou sobre uma caixa alta em seu quarto para aprender algumas palavras novas em chinês escritas em seu caderno, Janine Lawson entrou e disse a ela que era hora de saírem para dar uma caminhada noturna juntas. Gleides atrasara toda a rotina no dia. O comerciante que lhe vendia milho queria falar sobre o Evangelho. A mulher da casa ao lado estava doente e Gleides a visitara. Ela também passou mais tempo do que pretendia ao escrever uma carta aos pais. Como resultado, Gleides decidiu que não sairia para a caminhada habitual à noite. De maneira muito educada, ela disse à senhora que não poderia caminhar com ela por precisar passar mais tempo se concentrando no estudo da língua. Janine Lawson era bastante ríspida e podia ficar mal-humorada bem rápido. Ela acabava dizendo coisas que não sentia. Contudo, Gleides nunca a vira se transtornar como naquela noite, só porque Gleides disse que não poderia caminhar com ela. A senhora Lawson respondeu a Gleides que, se ela não quisesse sair para dar um passeio consigo, ela poderia muito bem arrumar as malas e ir embora. Quando Gleides não disse nada, a senhora ficou ainda mais irritada. Ela começou a jogar os pertences de Gleides no pátio. Várias pessoas rapidamente se reuniram no portão para ver o motivo de toda a comoção, e Gleides correu para a cozinha e se escondeu atrás de uma mesa com Yang.
Ambos estavam chocados com o comportamento da senhora Lawson. Yang falou primeiro em um tom suave. Ela está velha. Precisa de um tempo para se acalmar. Por que você não faz uma pequena viagem até Zezou e visita a simpática senhora que mora lá? A senhora Lawson mandará buscar você em alguns dias, quando ela superar isso. Gladys fechou os olhos e tentou pensar. Naquele momento, a senhora Lawson parou de gritar e bater as portas novas. Por fim, havia silêncio na casa de novo. Gladys disse: "Mas eu não posso andar pela trilha até Zezou. São 2 dias." Yang respondeu: "Você não terá que andar. Vou providenciar para você ir com uma das tropas." A viagem de volta de Zoukun para Zezou foi muito triste para Gladys. Apenas 10 meses antes, ela partira para encontrar a senhora Lawson com a maior esperança. Agora ela retornava como se fosse uma pária. Talvez o diretor da escola de treinamento da missão no interior da China, em Londres, estivesse certo, afinal. Talvez ela não contasse com o necessário para ser missionária. Gladys não tinha como deixar que a senhora Smith soubesse que ela estava indo para ficar. A tropa de mulas era a maneira mais rápida de levar uma mensagem de um lugar para o outro, e Gladys estava na primeira tropa de mulas que saiu de Yancheng depois da explosão violenta da senhora Lawson. Gladys não sabia como explicar a situação para a senhora Smith quando chegasse a Zezou. Contudo, não foi necessário explicar nada. A senhora Smith a entendeu perfeitamente. Ela disse a Gladys quando se encontraram: "Todos nós conhecemos a senhora Janine Lawson. O coração dela está no lugar certo, mas seu temperamento acaba atrapalhando tudo às vezes. Nos próximos dias, ela vai pensar no que disse a você e se arrepender. Tenho certeza de que um mensageiro baterá à porta dentro de 1 semana com uma mensagem solicitando seu retorno. Ela não consegue ficar sem você, e você sabe disso." A senhora Smith segurava a mão de Gladys carinhosamente enquanto lhe falava. Gladys sorriu. Só de ouvir o que a senhora Smith estava falando já a fazia se sentir muito melhor. "Apenas descanse aqui conosco e você logo ouvirá a respeito da senhora Lawson", assegurou-lhe a senhora Smith, dando um tapinha nas costas da mão de Gladys. 6 dias depois, um mensageiro chegou à porta, exatamente como a senhora Smith previa. No entanto, ele não entregou a mensagem que elas esperavam. O mensageiro conversou com a senhora Smith no dialeto de Zezou. Gladys não conseguiu entender quase nada do que diziam. Por isso ela aguardou o fim da conversa. Depois de muitas, perguntou. A senhora Smith agradeceu ao mensageiro, curvou-se para ele e fechou a porta. Com a cor esvaindo-se do rosto, ela se virou para Gladys. "O que foi?" perguntou Gladys. "Não tenho certeza", disse a senhora Smith, franzindo a testa. "É um pouco difícil de entender, na verdade. O mensageiro era do mandarim de Zezou." Gladys sobressaltou-se. Ela sabia que o mandarim, um funcionário chinês, não se incomodava com problemas pequenos. "Parece que a senhora Lawson sofreu algum tipo de acidente", disse a senhora Smith. "Ela está bem?" Gladys interrompeu com o coração batendo acelerado. "Bem, é um pouco difícil dizer." O mandarim ouviu a história depois de ter sido enviada por várias tropas de mulas. Ele não sabe exatamente onde a senhora Lawson está, mas afirmou que ela estava morrendo. A voz da senhora Smith falhou. "Morrendo?" repetiu Gladys. A senhora Smith disse, tentando soar tranquilizadora. "Sim, mas isso pode significar qualquer coisa. Ela pode ter apenas um arranhão ou 2. Você sabe como são os rumores." Gladys assentiu. Seus pensamentos pareciam um redemoinho. Ela disse à senhora Smith: "Só há uma coisa a fazer. Preciso encontrá-la rapidamente. A senhora Lawson precisa de mim. Vou partir imediatamente. Pobre Yang, ele já tem muito a fazer. Preciso ajudá-lo com a senhora Lawson." A senhora Smith ajudou Gladys a coletar suprimentos para a viagem de volta e juntas encontraram uma tropa de mulas que a levaria de volta a Yancheng. Mais uma vez, Gladys foi
içada a uma mula e se viu balançando e subindo as montanhas. Toda vez que passavam por uma tropa de mulas indo para o outro lado, ela parava e perguntava se tinham notícias do velho demônio branco. Ninguém tinha notícias. Naquela noite, quando entraram na aldeia de Zocum, Gleides teve mais sorte. Um velho tropeiro que havia ficado na pousada das 8 Felicidades na noite anterior disse a ela que a senhora Lawson não estava em Yangsheng. Yang lhe disse que Janine e Lawson fizeram uma viagem até as montanhas. Contudo, ninguém sabia ao certo aonde ela foi. Ao que parecia, Yang não ouvia nada sobre o acidente. Gleides sentiu o estômago revirar. Janine Lawson não estava com o gentil e velho Yang, afinal. Ela estava nas mãos de estranhos em alguma aldeia nas montanhas. Isso é, se ainda estivesse viva. Gleides tinha que encontrá-la e rápido. Foram necessários mais 4 dias de perguntas antes que Gleides encontrasse a pequena vila murada de Qingshui, onde ela encontrou a senhora Lawson. A situação era pior que qualquer coisa imaginada por Gleides. Ela encontrou a senhora Lawson machucada, cheia de hematomas, coberta de sangue seco e deitada em um pátio aberto sobre uma pilha de carvão. A princípio, Gleides achou que Janine Lawson estivesse morta, mas quando correu até lá, a senhora Lawson abriu os olhos e sorriu, dizendo: "Gleides, é você, Gleides? Estou tão feliz por você estar aqui." Gleides sentou-se sobre um monte de carvão ao lado dela e colocou a cabeça da amiga em seu colo. A senhora Lawson estremeceu de dor. Gleides pediu água quente e um pano e começou a lavar a poeira escura e o sangue incrustado no rosto da senhora idosa. Enquanto ela limpava Janine Lawson, Gleides ficou cada vez mais irritada. Ela olhou para cima e, acima do local onde estava agora a senhora Lawson, havia uma varanda com uma grade quebrada. De repente, Gleides entendeu o que havia acontecido. A senhora Lawson caiu da varanda e ficou deitada no frio, sobre a pilha de carvão, por mais de uma semana. Ninguém tentou movê-la, levá-la para dentro ou cuidar de seus ferimentos. Gleides sabia que o único motivo de Janine Lawson estar viva ainda decorria do fato de ela ser uma senhora muito teimosa. Gleides assumiu o comando. Uma curiosa multidão de espectadores se reuniu para ver o que estava acontecendo. No melhor chinês de Yangsheng, ela começou a distribuir ordens. "Vocês 6, venham aqui. Precisamos levantar essa mulher. Tragam suas lanternas para cá. Arranjem algumas tiras de pano. Diga ao estalageiro que precisamos de um quarto privado com quente quente e precisamos dele imediatamente." Como Gleides esperava, a experiência incomum de receber ordens de um demônio estrangeiro os levou a entrar em ação rápido. Dentro de 1 hora, a senhora Lawson estava limpa e suas feridas tratadas. Até onde Gleides sabia, as feridas não eram fatais. A senhora Lawson parecia ter quebrado a maioria dos ossos de ambas as mãos, além de ter sofrido cortes e hematomas, contudo não parecia nada mais grave. Enquanto Janine Lawson estava deitada em um saco de dormir almofadado sobre um keng, ela olhava para Gleides com olhos agradecidos. "Estou tão feliz por você ter vindo," ela disse repetidas vezes. "Eu também," respondeu Gleides com sinceridade. Ela estremecia ao pensar no que poderia ter ocorrido se tivesse demorado mais um dia. Quando a senhora Lawson dormiu, Gleides saiu do quarto para fazer algumas perguntas muito importantes. Ela encontrou o estalageiro e disparou: "Por que você deixou a senhora Lawson sobre a pilha de carvão por mais de uma semana?" O estalageiro respondeu: "Todos tinham certeza de que o velho demônio branco morreria a qualquer momento. Nós nos perguntamos: por que causar dor para movê-la?" Perguntou Gleides, continuando com suas perguntas. "Por que você não tratou as feridas dela?" O estalageiro pareceu ficar um pouco envergonhado. "Ela é um demônio branco. Ninguém queria encostar nela. Ela nunca pediu comida, por isso não a alimentamos," acrescentou na tentativa de adivinhar a próxima pergunta de Gleides. Gleides sacudiu a cabeça. Às vezes,
Ela se perguntava se algum dia entenderia o raciocínio dos aldeões. Como eles poderiam deixar uma mulher semiconsciente morrer de fome no frio porque não pediria comida? Frustrada, Gleides desistiu de interrogar o estalageiro e voltou para ver como estava a senhora Lawson. Na manhã seguinte, Gleides decidiu sobre o plano de ação. Ela ficaria na estalagem com a senhora Lawson até ela estar forte o suficiente para voltar para Yangsheng. O médico europeu mais próximo estava em Luan, a 6 dias de distância de uma tropa de mulas, e não havia como a senhora Lawson fazer a viagem na condição atual. Durante 6 semanas, Gleides ficou na estalagem em Qingyushui, cuidando da senhora Lawson. No começo, ela estava muito esperançosa a respeito da recuperação da senhora. Suas feridas começaram a cicatrizar e suas mãos estavam ficando mais fortes. Contudo, algo não estava certo. Enquanto o resto do corpo se fortalecia, as costas da senhora Lawson pioravam e sua mente ficava mais confusa. As coisas não estavam indo como Gleides esperava e ela não tinha certeza do que fazer a respeito. Por fim, ela decidiu que a senhora precisava ver o médico, sem importar quão dolorosa fosse a jornada para chegar até ele. Com a ajuda da cozinheira da estalagem, Gleides encontrou um tropeiro preparado para levar as duas a pé Luan. Para tornar a viagem o mais confortável possível, Gleides pendurou um cobertor entre as duas mulas e mandou a senhora Lawson se deitar com cuidado. A senhora Lawson ficou entre as duas mulas durante 6 longos dias. Quando chegaram ao hospital, Gleides se perguntou se valera a pena o esforço e o desconforto afinal. O médico inglês examinou a senhora Lawson e disse a Gleides que ela estava morrendo lentamente e que não havia nada que ele ou qualquer pessoa pudesse fazer a respeito. No dia seguinte, Janine Lawson implorou a Gleides para levá-la para casa. Assim, Gleides providenciou uma última viagem para a missionária de 74 anos. As duas mulheres voltaram para Yangsheng, onde Yang estava esperando por elas. Quando viu a condição da senhora Lawson, Yang preparou um prato especial de sua sopa favorita e ordenou a confecção de um caixão. 2 semanas depois, a senhora Janine Lawson foi enterrada no caixão, enquanto Gleides e Yang choravam. O funeral dela foi o primeiro enterro cristão realizado em Yangsheng. Depois do funeral, quando Gleides se sentou ao lado do túmulo da mulher que ela havia percorrido metade do mundo para servir, o medo penetrou em seu coração. A morte da senhora Lawson mudava tudo. Gleides era agora a única europeia do distrito. As pessoas mais próximas com quem ela podia falar em inglês estavam a 2 dias de distância de uma viagem de tropa de mulas. Gleides se sentiu mais sozinha que antes em toda a sua vida. Mais sozinha que quando esteve no deserto da Sibéria, caminhando pelos trilhos da ferrovia de volta para Chita. Ela estava no coração da China, sem dinheiro, sem amigos e sem uma organização missionária para apoiá-la. Ainda assim, sozinha como estava, Gleides disse a si mesma que precisava continuar. Ao redor de Yangsheng, as pessoas precisavam ouvir a mensagem do Evangelho e ela era a única lá para partilhar a mensagem com elas. E aqui terminamos mais um capítulo desse livro. Espero que você esteja gostando dessa linda história missionária. E se você está gostando, não esqueça de curtir. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe. Um abraço e até o próximo capítulo.